Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus, primeiramente, né, pela oportunidade de estar trazendo uma palavra nesse dia tão importante, que é um dia chamado hoje. Que Deus venha abençoar cada um, que Deus venha abençoar a mim, a minha casa, a minha família, mas também que Ele venha abençoar o lar, o lugar, a pessoa, as pessoas que ouvirem e virem esta mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa estar presente em nossas vidas cada dia mais e que nesses tempos difíceis venha ser tempos de reflexões, né? Onde o Espírito Santo de Deus nos fará refletir muito sobre a tua palavra, sobre os teus mandamentos e sobre as tuas ordenanças. Estou em casa, né? Graças a Deus, eu, a Monique, as crianças, e que nós possamos ficar na medida do possível, né? Quanto mais em casa, mas que nós possamos nos declinar para estar atentos, né, à voz de Deus, estudarmos, buscarmos e estudarmos também outras coisas que te fará bem, te dará crescimentos profissionais também. Isso é bom, isso é edificante, tá bom? Eu gostaria de estar lendo uma palavra. Quando a gente fala de mandamento, quando a gente fala de ordenança, eu me lembro muito de Moisés, né? Eu queria falar um pouquinho sobre esse grande homem de Deus, tá bom? Êxodo, capítulo 32, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faça-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eu vou ler de novo porque a palavra ela é muito viva e eficaz, apesar de muito tempo já se passou. Depois desse acontecimento, muitos anos, né? Vale lembrar que até milhares de anos, e mesmo assim ela é viva até os tempos de hoje. Mas vendo o que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e lhe disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Gostaria que você, onde se você estiver, pudesse nesse momento estar reclinando sua cabeça, direcionar seus pensamentos ao trono dos céus e que nós possamos estar fazendo uma oração nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu quero agradecer pela oportunidade de estar falando da Tua palavra. Pai, que nós tenhamos ordem, decência, que as palavras do Senhor venham a ser para edificar, fortalecer, nos instruir e, acima de tudo, abrir os nossos olhos para que nós venhamos a entender o Teu querer, o Teu efetuar e o Teu executar sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que eu venha falar algo que seja instrutivo, que jamais eu venha ofender a Tua igreja, a Tua noiva, os escolhidos, o Teu povo. Pai, que esta palavra entre nos lares, nas casas, mas acima de tudo, que ela faça morada nos corações, que ela venha quebrar todo jugo, papai, toda aliança que não seja contigo, o único Deus verdadeiro, o que nos criou, o que nos faz permanecer e o que nos tirou da terra do Egito. Pai, eu já te agradeço e já te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos estar refletindo um pouco sobre esta palavra e lendo, estudando e anotando algumas coisas a respeito desta palavra. Eu até anotei aqui um tema
E o tema que eu anotei diz assim: o projeto de Deus permanece mesmo em tempos difíceis. Eu vou repetir, porque agora há pouco eu estava com a Monique aqui na mesa, a gente estava conversando, e ainda essa semana nós, nesses períodos a qual nós ficamos em casa, nós assistimos um desenho, né, porque nós temos crianças em casa, e a Bíblia fala que nós devemos instruir os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Só que a Bíblia ela é muito enfática em falar que quando ela fala no caminho, ela poderia muito bem ter falado o caminho, mas há uma grande diferença quando nós falamos no caminho e quando nós falamos o caminho. Porque quem fala o caminho, ele aponta de longe. Eu posso estar falando, mesmo estando aqui em Itaquaquecetuba, eu falo, para você chegar em Ferraz de Vasconcelos, você vai por ali, faz isso, faz aquilo. Eu estou te demonstrando o caminho. Agora, quando eu estou no caminho, eu entro dentro do carro com você e vou te direcionando e vou falando, vira à direita, vira à esquerda, pegue a rua tal, entre em tal avenida. E é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós temos que estar no caminho para que nós possamos apontar o caminho. Então, nessa forma de instrução, nós por vez, nós gostamos de colocar filmes, né? Principalmente a Monique coloca desenho para as crianças, desenho evangélico, desenhos que falam da nossa história. Para que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo e qual a direção que nós temos que tomar. E aí nós achamos um desenho muito legal, depois eu vou até estar passando o nome para vocês, que fala sobre a história de Moisés. Todo mundo sabe que o tema qual eu falei, que o projeto de Deus permanece mesmo em tempos difíceis, quando nós falamos de Moisés, nós lembramos de quê? De uma dificuldade já no seu dia do nascimento. A Bíblia nos relata que, numa certa oportunidade, o povo de Deus ele chega no Egito. Como que ele chega no Egito? O povo de Deus, a Bíblia nos relata que em Gênesis, no capítulo 37, começa a contar a história do homem chamado José. Ele passa lutas, passa dificuldades, ele também tem o seu projeto vencido, mesmo em tempos difíceis. E a Bíblia vai relatar que numa certa oportunidade, vivendo como escravo, numa terra que não era sua, José, ele foi autorizado por Deus e direcionado por Deus a ser um revelador de sonhos. E o que é lindo da parte do Senhor quando Deus age, quando Deus faz, quando Deus quer fazer? Você não precisa estar na tua casa, você não precisa estar na tua terra, você não precisa estar com o teu povo para ser usado por Deus. Porque quando Deus tem um projeto na tua vida, mesmo em tempos difíceis, esse projeto vai permanecer. Esse projeto vai perdurar. Esse projeto vai passar lutas, vai passar poços, vai passar brigas com irmãos, vai passar por inveja, mas vai permanecer, porque se é de Deus o inimigo não toma, se é de Deus o inimigo não desvia, e se é de Deus o inimigo não afasta. E aí a Bíblia fala que José segue, mesmo em tempos difíceis, até o fim do seu percurso num planejamento que só Deus podia realizar. E no intuito e no meio de uma jornada, José, numa certa oportunidade, vivendo no Egito como escravo, ele esteve diante de Faraó e precisava revelar o sonho de Faraó. E aí todos nós sabemos que foi um tempo onde a Bíblia fala que Faraó sonhou com espigas e com gado. E aí José revelou que sobre o Egito haveria tempos de luta, tempos difíceis que eles passariam. Mas aí eu volto ao tema da mensagem do dia de hoje. O projeto de Deus permanece mesmo em tempos difíceis. Deus revela o sonho a Faraó. Faraó muito imponente, muito autoritário. Fala, é você que vai revelar o sonho?
E é isso que eu acho lindo no povo de Deus, nos homens de Deus, nos homens que sabem quem nos chamou, nos homens que têm o temor, têm a reverência de saber que se hoje nós estamos aqui é porque Deus tem nos escolhido. E José fala para o faraó: eu não, mas o Deus a qual eu sirvo revelará o teu sonho, faraó. E aí a Bíblia relata que José começa a interpretar, fala para faraó cada questão dentro daquele sonho. E aí fala para faraó: haverá 7 anos de bonança, mas verá também 7 anos de fome e de dificuldade. O faraó acha aquilo ali muito interessante. E sabe o que é engraçado? É que muitas das vezes, no projeto de Deus, se nós como humanos tivermos preconceitos, nós nem deixaríamos José entrar na sala de faraó para falar com ele. Sabe por quê? José era um presidiário. José estava preso. José cria num Deus que não era o Deus dos egípcios. Mas eu tenho certeza que o testemunho de José era tão bom que não importa se ele estava na casa de Potifar, no presídio ou no poço preso pelos irmãos dele. A palavra era a mesma, o posicionamento era o mesmo e o Deus dele era o mesmo. Coisa linda é quando nós temos a oportunidade de falarmos do Deus que nós servimos, independente do lugar a qual nós estamos. E aí faraó olha aquilo, sem o preconceito humano, sem por muitas vezes fazer como nós fazemos. Quem é que está falando? Quem é que está dizendo? É pastor, é apóstolo, é presbítero? Não importa. O que importa é que quando Deus quer, Ele usa eu, Ele usa você, Ele usa moradores de Itaquaquecetuba, Ele usa moradores de Ferraz de Vasconcelos, da Vila Margarida, e Ele usa profetas da comunidade cristã Yeshua. Porque quando nós falamos, quando José falava, quando Abraão, quando Moisés, quando todos os homens de Deus falavam, eles estavam representando a palavra de um Deus todo-poderoso. Não somos nós, é Ele. Não somos nós, é Ele. Não somos nós, é Ele que faz cumprir todas as suas promessas. E nós somos só como instrumentos do Senhor. E que estejamos nos tempos difíceis a qual que nós temos passado, todos afinados, para que quando Deus venha nos usar, nós possamos refletir as melhores notas, mas sabermos que somos os instrumentos, mas quem rege é o nosso Deus. Oh, aleluia! E aí nós vemos um faraó que atendeu e entendeu o recado de Deus. E aí faraó começa a olhar para os lados, e olha quem era faraó. A Bíblia nos relata que era um tempo onde o Egito mandava sobre toda a terra. Então nós podemos falar que faraó era o homem mais poderoso. Mas mesmo assim ele olhou nos 4 cantos e não viu uma referência para que pudesse ordenar para que aquela situação acontecesse. Porque muitos são os que têm recebido instruções: o tempo difícil vai vir, o tempo difícil vai vir, o tempo difícil vai vir. Mas muito tem fechado os ouvidos, os olhos e o coração. Que nada, isso é falácia. Que nada, muitos já falaram, isso não aconteceu. E Deus está avisando, Deus está anunciando. Mas o que Faraó fez? É melhor obedecer do que sacrificar.
E aí ele olha para José, e todos nós sabemos que ele coloca José para governar, porque se Deus usou aquele homem, se Deus usou José para falar com ele, e Faraó deve ter sentido tanta segurança naquela palavra que ele falou: essa palavra não é humana, essa palavra realmente é divina. E se você é o representante dele, aquele que é sábio, chama os representantes de Deus para ficar próximo, principalmente em tempos difíceis. E aí Faraó escolhe José para governar, e todo mundo sabe, eu não quero me estender muito sobre José, mas eu queria que nós nos lembrássemos como que o povo de Deus chegou na terra do Egito. E aí acontece todo esse processo, vem os 7 anos de fome, mas também depois vem os 7 anos, primeiro vem os 7 anos de bonança, de fartura, onde a estratégia de Deus era guardar, era conter, era manter, para quando viesse os 7 anos de fome, eles estavam estrategicamente bem preparados. E aí passa os 7 anos de bonança. No intervalo de 7 anos de fome, acontece toda a revelação da história de José, os irmãos dele vão até ele, e aí ele faz uma coisa maravilhosa e linda que nós temos que aprender muito. Ele perdoa os seus irmãos, que mesmo que fizeram tudo o que fizeram, José ele entendeu que o projeto de Deus era para que ele permanecesse, mesmo em tempos difíceis. Você vê que em tempos difíceis, Deus sempre levanta um homem, uma mulher, uma situação, uma oportunidade. Vê que com Deus, para ele mostrar o poder e a grandeza que ele tem, não precisa de muitos. Não precisa de muito falar, não precisa de muito como muitos hoje em dia têm falado, tem que ter estratégia, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, se é o Senhor que está no negócio, Ele vai fazer prevalecer, Ele vai fazer permanecer, e é Ele que vai dar a estratégia, é Ele que vai fazer a situação acontecer, porque a palavra é dele e é por isso que ela vai continuar. E aí Deus usa José perdoa seus irmãos, e aí José pede para que vá buscar todos os seus familiares, os pais, os irmãos, e é nesse momento que a Bíblia relata que 70 israelitas entram na terra do Egito e começa ali a história. E é daí que o povo de Israel é transportado para a terra do Egito. Só que tempo vai e tempo vem, troca-se os reinados, os outros governantes do Egito passam a não saber mais quem foi José e como seu próprio povo foi livrado através de uma estratégia do Senhor. E aí aquele povo que chegou ali com honras passa a ser escravo dentro da terra do Egito. E todos nós sabemos que o escravo ele é maltratado, o escravo muitas vezes ele é tido como perigoso. E chega uma certa oportunidade que o Faraó olha e fala: tá numerosos esse povo está crescendo, é melhor a gente tomar uma atitude para que nós não venhamos a correr o risco de perder o controle e o governo. E aí a Bíblia fala que Faraó começa a dar mais trabalho, começa a fazer com que os escravos trabalhem mais, começa a perpetuar. E o interessante é que muitas das vezes o povo de Deus parece que quanto mais oprimido, mais cresce. Parece que quanto mais perseguido, mais cresce. Quanto mais maltratado, mais prevalece, mais tem uma continuidade, mais pega coisa afoita, começa a ler mais a palavra, começa a ouvir mais louvor, começa a querer entender mais o que Deus tem falado, anunciado na tua palavra. E aí a Bíblia fala que o rei começa a ver que isso não adiantou e começa a usar uma outra estratégia. A Bíblia fala que Faraó toma uma atitude
que não sei se nos tempos de hoje como nós falaríamos, mas eu acredito porque está na Bíblia, está na Bíblia, eu boto fé. A Bíblia fala o quê? Que o faraó chega nas parteiras e nas parteiras hebreias começa a executar seu plano maligno. Não é para nascer, não é mais para permanecer. Todo homem que nascer dos filhos das hebreias, eu quero que você os mate. Essa ordenança de Faraó foi dura, foi pesada, só que ela não prevaleceu. Porque o projeto de Deus permanece, mesmo em tempos difíceis. E nessa época, nessa questão, a Bíblia fala que as parteiras hebreias não obedecem a Faraó. E muitos meninos nasceram. E dentre esse, nasce um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que sua mãe por um tempo o escondeu, o manteve em um lugar onde conseguiria esconder, e mesmo naquele lugar sendo perseguido, os meninos sendo procurados para que os matassem, para que não permanecessem a sua geração, a Bíblia fala que sua mãe tem uma estratégia, faz como que se fosse um cesto, isola ele e coloca ele nas águas. E aí existem muitas particularidades nessa passagem, e muito interessante, porque você pode ter certeza, o povo egípcio, eles eram muito inteligentes. Muitas das arquiteturas, engenharias, até dos tempos de hoje, é elogiado o tempo como eles faziam naquela época. E nós temos certeza que Faraó, filha de Faraó, os criados de Faraó, eles tinham os melhores lugares. E uma das coisas que Deus já começa a agir, seria uma impossibilidade. Eu morar num lugar onde o que eu jogasse no rio fosse parar no quintal de Faraó. É como nós estivéssemos hoje aí nessas mansões que tem lá em Alphaville, Morumbi, e como se aqui no córrego aqui de Itaquaquecetuba eu conseguisse colocar alguma coisa que ia sair lá no quintal do pessoal de Alphaville. Isso aos meus olhos humanos é impossível. Mas existia um projeto de Deus que tinha que permanecer em tempos difíceis. E quando tem um projeto de Deus que tem que permanecer, os olhos humanos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem receber um sinal audível e não chega nem no nosso pensamento. Mas Deus, Ele é maior para realizar todos os projetos de Deus na nossa vida. E a Bíblia fala que Moisés, através daquele rio, ele chega até a casa da filha de Faraó. A Bíblia fala que ali ela estava se banhando, ou estava próxima às margens, e aí ela vê o cesto. Ela era uma. Quantas criadas que não deveria ter a filha de Faraó? Mas o que é interessante é que a Bíblia fala que foi ela que viu. E aí nós começamos a ver e a entender que as impossibilidades humanas se tornam possibilidades reais quando o projeto é de Deus. E aí a filha de Faraó vai ver Moisés, o tira das águas, e por isso o nome Moisés, tirado das águas, e começa a ter um carinho, a ter um apreço. E o que é interessante, a Bíblia fala que enquanto o menino ia pelas águas, a irmã de Moisés o acompanhava, Miriam, e quando chegou até a filha de Faraó, ela admirada com aquela criança, que lindo, vou criar, tal. Miriam, numa estratégia, chega até ela e fala, mas como é que vai alimentar a criança? E aí Miriam fala, eu conheço uma hebreia que pode alimentar. Olha o projeto de Deus em tempos difíceis. O menino ia ser criado no melhor lugar. O menino que era para ter sido morto, ele foi para casa daquele que mandou assassinar as crianças. Isso é ou não é coisa de Deus? Ia ter a melhor criação. Porque o projeto de Deus tem que permanecer em tempos difíceis.
E o que é mais lindo, a própria mãe o alimentava. Porque Miriam falou para a sua mãe e ela foi levada para o palácio para amamentar Moisés. Até enquanto ele poderia ter sido amamentado. E aí a Bíblia fala que Moisés começa a crescer, criado ali no meio dos egípcios. Aí numa certa oportunidade, quando Moisés já estava grande, ele vê uma injustiça, tenta defender um israelita, usa tua força bruta, acaba assassinando esse israelita e tendo que fugir para o deserto. Aí a Bíblia fala que passa por um tempo, Moisés passa por uma experiência no deserto, passa por dificuldades, e eu acho isso muito interessante, porque Deus, quando escolheu Moisés para falar, você vai ser o libertador do meu povo, já estava na estratégia de Deus passar pelo deserto. Só que por que Moisés? Por que não escolheu Moisés antes, quando ele estava vivendo dentro do palácio de Faraó? Porque existem experiências na nossa vida que para nós liderarmos, nós teremos que passar por alguns desertos, para depois nós termos propriedade daquilo que nós estamos falando. E o Senhor às vezes nos deixa passar por desertos para que nós venhamos estabelecer tempos de paz em tempos de guerra. Deserto na nossa vida, ele pode ser um acidente, mas também pode ser uma estratégia do Senhor para nos ensinar. Porque todo deserto, ele nos faz permanecer, crescer e sermos edificados. E aí Moisés, depois que passou por esse deserto, tem um encontro com o Senhor no monte. Ele vê uma sarça ardente, fala com o Senhor fala com ele. E ele fala, vai voltar para o lugar de onde você saiu. Vai voltar com propriedade, porque agora a palavra é minha e não é sua. Agora a força é minha e não é sua. Moisés no inteirinho, ele vem falar com o Senhor, fala, Senhor, mas eles não vão acreditar. Ele fala, Moisés, o que está segurando é um cajado. Você vai estar diante do faraó e você vai falar o que eu falar para você fazer aqui, você vai fazer lá. E aí a Bíblia fala que Moisés joga o cajado no chão, ele se torna uma serpente, Deus fala, pega pela cauda, ele torna um cajado. Mas será, Senhor, Moisés, coloca a mão no peito, dentro da tua camisa, tira a mão, a Bíblia fala que a mão daquele homem sai leprosa. Falou, agora coloca de novo e tira de novo, a mão saiu perfeita como era antes. Deus está dando sinais para o teu povo, que muitos são escolhidos para serem libertadores de Deus. Muitos já têm passado por desertos, por provas, por cacetada, mas têm ficado calado. E o Senhor está falando, eu te fiz passar por deserto para você aprender, para você entender e para você libertar o meu povo. Aí a Bíblia fala que Moisés vai até Faraó, fala para Faraó que ele tem que libertar o povo dele. Eu estou encurtando a história, todo mundo sabe que ela é bem mais interessante, bem mais robusta, né? Mas nós temos um tempo curto, que o vídeo não pode ficar muito longo. E aí o Egito passa por 10 pragas, com Moisés falando, liberta meu povo. O faraó fala, vou libertar. Quando ia embora, libertava nada, vinha uma praga. Não fazia isso aconteceu por 10 vezes, até a última, que é a praga dos primogênitos, onde morreu todos os primogênitos do Egito e não morreu os primogênitos de Israel. E aí, Faraó liberta o povo de Deus começa uma jornada pelo deserto, mas quando que estava próximo ainda, Faraó persegue o povo de Deus, Moisés usa o seu cajado novamente, abre as águas, atravessa, Faraó tenta entrar por onde Moisés passou com o povo e morre todos os egípcios que foram atrás do povo de Deus. E aí começa toda uma jornada. E o que eu achei interessante é aqui que eu queria chegar, até mediante da palavra que nós lemos, sobre o bezerro de ouro. Muitas coisas Deus já tinha livrado aquele povo. Existiam muitas situações
a qual o povo que estava no Egito passaram pelo deserto e chegaram até o capítulo 32 do livro de Êxodo. Já tinha acontecido do pessoal ter sede. E Moisés chegou numa determinada oportunidade, isso já falando pós-Mar Vermelho, já vivendo já ali no deserto, que eles começaram a falar para Moisés: estou com sede, estou com sede. E aí eles chegam num lugar onde tinha água, mas as águas eram amargas. E aí o povo começou a murmurar: mas as águas são amargas, as águas são amargas. Mas aí o que Deus faz? Ele mata a sede do povo. Ali no capítulo 15, versículo 27, a Bíblia fala que as águas que eram amargas se tornam doces, foi aquele lugar de Mara. 12 fontes de água e 70 palmeiras. As ordenanças do Senhor é assim: tá com sede, vou lhe dar água. Mais pra frente o povo começa a murmurar: tô com fome, tô com fome, tô com fome. O Senhor faz cordonizes passar por cima do arraial e ordena ao povo: vai ter carne e vai ter pão. Que mais à frente o Senhor ordena maná para o povo de Deus. E foi ali o povo murmurando. Sempre faltava água, murmurava. Faltava comida, murmurava. E você não vê no trajeto dos tempos difíceis o povo dobrando o seu joelho e falando: vamos agradecer. Porque nós saímos do Egito, nós éramos escravos. Muitos meninos foram livrados, muitas crianças, mas quantos não morreram na escravidão? E hoje essa mensagem que eu queria finalizar. Nós temos vivido tempos difíceis, mas mais uma vez eu vou profetizar. O projeto de Deus permanece mesmo em tempos difíceis. Tá difícil, mas o Senhor vai fazer prevalecer o projeto, porque é de Deus. Então que nós sejamos como José, que nós sejamos como Moisés, que nós não sejamos como o povo que Moisés dirigia. Porque no capítulo 32 a Bíblia fala que até Arão, que é um homem que foi escolhido para auxiliar Moisés, auxiliar ele na fala, auxiliar ele no projeto. Nessa oportunidade que o povo oprimiu, ele foi um dos que liderou e falou: tira cada um seus pertences de ouro. E aí ele começou a moldar e fizeram o bezerro de ouro. Será que está muito difícil dos tempos de hoje? Hoje em dia as pessoas pegam um carro e falam: esse é meu Deus. Hoje as pessoas pegam uma casa e falam: esse é o meu Deus. Hoje as pessoas olham para outras pessoas, para artistas, para influenciadores, para políticos, para presidentes e falam: esse é meu Deus. E Deus está falando: eu estou fazendo vocês passarem pelo deserto para vocês aprenderem que foi só um Deus que te tiraram do Egito. E é Ele que faz permanecer. E é Ele que está fazendo perdurar o projeto de Deus prevalecer no deserto. O projeto de Deus está permanecendo em Covid. O projeto de Deus está permanecendo em enfermidade. Mas é Deus que está fazendo prevalecer e permanecer, porque o projeto é dele. Eu quero agradecer a cada um, quero pedir perdão se o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E acima de tudo, o projeto dele vai permanecer, porque é dele para a minha vida, é dele para a tua vida, é dele para a tua casa, para o teu lar, para o teu emprego, para as tuas finanças, para os teus parentes, para os teus amigos. E eu creio que em nome de Jesus, assim como ele fez com Moisés, eu sei que muitos que vão ver esse vídeo já passaram por desertos. Não reclama não, não murmura não, porque se você chegou até aqui, é porque até aqui te sustentou o Senhor. Use as dificuldades, use as experiências,
Porque sempre tem alguém precisando ser livrado do Egito, da escravidão, do mundo, das drogas, da bebida, da prostituição. E é isso que nós temos que fazer. Deus abençoe, me perdoe pelo tempo, mas eu creio que Deus é nas nossas vidas. Amém? Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus. E lembre-se, proteja-se, previna-se, porque Deus é conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus abençoe, um grande abraço.